Eu sou crente, na verdade, e creio na vitória do Senhor sobre a sua vida. Eu creio, irmãos, a minha vitória eu já recebi. A minha vitória eu já recebi. O Senhor está falando conosco desde o início desse culto, através da oração, através dos louvores. É muita vitória. Sem perda de tempo, meus irmãos, pega a sua Bíblia, pega a palavra de Deus aí, o horário já vai-se embora. Pega a palavra do Senhor aí, você que tem a vida sagrada, tranquila. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor é misericordioso. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Evangelho de Lucas. Do capítulo de número 21. Capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo de número 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31, para a nossa meditação. Vamos achar a palavra do Senhor? Vamos ver a palavra de Deus. O título nos diz assim: peregrinado. Simão, Simão, eis que Satanás vos declarou para vos pregar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Levanta sua mão direita, sua Bíblia para o Senhor, fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Senhor, me alimenta nessa noite de hoje. Eu Deus, o alimento, Senhor, que vem dos céus. Agora eu preciso da tua misericórdia, a mais uma vez, sobre a minha vida. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos se assentando, os irmãos ficam à vontade. O Espírito de Deus sempre traz uma palavra renovada dos altos céus para alimentar a sua igreja. Como os irmãos gostam de uma comida nova, feitinha na hora, quem não gosta, né, irmãos? Assim é o Espírito de Deus na vida da sua igreja. Ele dá uma comida nova, uma comida bem feita no alto céus. Irmãos, preste bastante atenção, amém? O tempo é tudo. O Senhor falará conosco através dessa palavra tremenda. Nós sabemos que quando o nosso Senhor começou o ministério aqui sobre essa terra, após ser batizado, após ser passado ali nas águas, após ter passado ali pelo deserto, um dos primeiros discípulos ali a ser chamado foi nosso Simão Pedro, a qual se chama Simão. Mas Jesus colocou este nome de Pedro sobre a vida do nosso irmão Simão. Ali a Bíblia nos fala que Jesus estava passando ali e viu dois homens, dois pescadores. Ali estava André e Simão, os dois irmãos. E ali Jesus, irmãos, chamou aqueles dois homens e dizia: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. E ali esses dois homens começaram a seguir Jesus ali por onde Jesus ia. Por onde Jesus caminhava, irmão, esses dois irmãos estavam junto com ele. Pedro, por sua vez, era um dentre os três ali que mais andaram com Jesus, irmãos. Porque se nós for pegar o Evangelho de Cristo, nós vamos ver somente três discípulos ali, por muitas das vezes, aonde Jesus estava, aqueles três estavam com Jesus também, sendo Pedro, Tiago e João. Por hoje, na nossa figuração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Os nossos irmãos estavam lá contemplando o que Deus estava fazendo no alto daquele monte. Então, irmãos, Pedro, esse homem viu muitas coisas acontecendo. Os olhos de Pedro, irmãos, contemplou grandes obras, contemplou paralíticos se levantando, cego enxergando, leproso sendo purificado. Pedro contemplou a multiplicação de pães. Pedro contemplou, irmãos, morto ressuscitando. Pedro contemplou muitos milagres ali acontecendo. Pedro também contemplou, irmãos, a água se transformando em vinho.
Pedro ali era um homem que era muito conhecido pelo povo, porque naquela época um pescador era muito conhecido pelas multidões. E ali, como eu disse aos irmãos, Pedro contemplou tantas coisas, mas um algo que me chama a atenção nessa palavra, mesmo Pedro andando lado a lado com Jesus, em toda a sua trajetória, nos 3 anos e meio de ministério de Cristo, Pedro esteve ao lado de Cristo, Pedro comeu com Cristo. Mas o que me chama a atenção aqui nesta passagem, irmãos, pertinho de Jesus ser tomado para se cumprir a palavra de Deus, para se cumprir as Escrituras, Jesus falou algo interessante aqui com Pedro, que andava do lado dele. Jesus falou assim com Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. E sabe o que Jesus fez? Jesus orou por Pedro. Satanás queria se andar com os discípulos, queria fazer uma ruaça com os discípulos naquela época, mas Jesus orou por Pedro. O que me chama mais a atenção, irmãos, mesmo Pedro contemplando tudo isso, Jesus, não foi outro quem falou, foi o próprio Jesus. Jesus falou o seguinte: ó, tu, quando se converter, mas espera aí, Pedro não andava com Jesus, Pedro não viu os milagres de perto, Pedro não estava lá no monte da transfiguração, mas por que Jesus falou com Pedro: quando tu se converter? Quem se lembra, irmãos, quando o soldado ali foi prender Jesus, quem puxou da espada para atingir o soldado? Quem puxou da espada? Pedro. Então, irmãos, tem algo interessante na vida do homem. Há muitas pessoas que vêm para o caminho, mas as coisas velhas ainda continuam lá dentro. Há muitas pessoas que entram no caminho, irmãos, mas muitas coisas do mundo ainda continuam na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, a qual a palavra nos fala em João. Um negócio interessante também. João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o 32 nos fala o que, irmãos? E conhecereis a verdade vos. E quem é a verdade? Jesus. Então, por que é que Jesus ali falou com Pedro: tu, quando se converter, Pedro, vai e fortalece os teus irmãos? Mas espera aí, Pedro ainda não tinha se convertido? Eu digo que não. Se o próprio Jesus falou que Pedro ainda não tinha se convertido, irmãos, Jesus, ele está certo a todo tempo. Ele levou nosso Senhor por 3 vezes. Os discípulos ali, irmãos, ficaram ali sem ter o que fazer. Jesus foi ali açoitado, foi levado preso, tomou 40 chibatadas sobre as suas costas. E ali, irmãos, a palavra de Deus foi se cumprindo passo a passo. Mas Pedro estava lá. E o mais interessante ainda, o mesmo Pedro que Jesus falou: quando tu se converter, o galo cantou por 3 vezes, porque Pedro negou Jesus por 3 vezes também. E ali, irmãos, olha o interessante o que aconteceu. A Bíblia nos fala que quando o galo cantou, somente no Evangelho de Lucas fala isso. Quando o galo cantou, irmãos, Pedro estava num lugar próximo aonde Jesus estava. A Bíblia nos fala que quando o galo cantou, Jesus, erguendo a cabeça, fixou os olhos em quem? Pedro. Olhou profundamente em Pedro. Jesus não olhou para a testa de Pedro, Jesus não olhou para o pé, Jesus não olhou para a mão, mas Jesus olhou dentro do olho. E ali a Bíblia nos conta, irmãos, que quando Jesus fixou os olhos em Pedro, sem Jesus falar uma palavra, a Bíblia fala que Pedro saiu e chorou o que? Amargamente. E esse chorou amargamente, irmãos, eu posso notar uma esperança brotando ali na vida de Pedro, porque ali Pedro estava conhecendo a verdadeira conversão. Ali Pedro estava conhecendo o verdadeiro caminho. Ali Pedro estava conhecendo verdadeiramente o sangue de Cristo que estava para ser derramado na cruz do Calvário. O arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro. Este é o primeiro passo, irmãos, para ter um encontro com o Senhor.
E ali a Bíblia fala, irmãos, que Jesus foi crucificado. Ele ali, quando estava naquela cruz, mesmo dentro daquela cruz, irmãos, muitos ali meneavam a cabeça e blasfemavam contra o nosso Senhor, dizendo: se é filho de Deus, desça da cruz. Mas ali se cumpriu a palavra de Deus. Choro e pranto para muitos irmãos daquela época. Choro, irmãos, e pranto para muitas pessoas que estavam contemplando aquela cena. Quando nós ouvimos a pregação da cruz, a gente sente dor também. A gente começa a chorar, a gente começa até a sentir o que muitos irmãos sentiram naquela hora, porque o cenário estava triste, o sol não estava brilhando, as trevas estavam rodeando a terra, e o povo estava ali crucificando o Salvador da humanidade. Mas ali eu me alegro, irmãos, por causa daquele sacrifício, porque a Bíblia nos conta que quando Jesus bradou e entregou o seu Espírito, o véu do santuário rasgou de alto a baixo e criou um caminho para a salvação eterna do ser humano aqui na terra. E este caminho foi aberto, irmãos. Este caminho foi aberto. Mas Pedro, como eu disse, precisava de um encontro verdadeiro com Jesus. Algo eu fico observando hoje. Há tantas pessoas que ainda não teve esse encontro com o Senhor. Pessoas que já viram milagres. Pessoas que já viram Deus fazendo coisas tremendas a olho nu. Irmãos que subiu no monte e viu Deus operando grandes coisas. Pessoas que contemplou tantas coisas, irmãos, mas ainda não chegou. Não chegou aonde Pedro chegou. Quando ele ali estava com o seu coração quebrantado. Então, logo, irmãos, nós temos que observar. Não é somente caminhar para a igreja. Não é somente, meus irmãos, por muitas das vezes fazer uma campanha. Não é por muitas das vezes ali somente orar. Não é por muitas das vezes ali somente até jejuar. Mas tem que estar, irmãos, com o principal. Com o principal. E sabe qual é o principal, irmãos? Sabe qual é o principal? Jesus nos ensinou. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então, se não estiver no caminho, se não estiver na verdade, não entra na vida. O homem pode fazer muitas coisas sobre essa terra, mas o mal que o homem nunca poderá correr, irmãos, é da morte. O único que pode livrar o homem da morte é somente Jesus Cristo. Sabe por quê? Nós iremos partir, mas a Bíblia nos fala que os salvos em Cristo não irão morrer, irão dormir no Senhor. As pessoas que não partir com Cristo, elas sim irão morrer. O seu corpo vai descer ao pó da terra, e é só Deus quem sabe o destino da sua alma. Mas aquela pessoa que entrega a sua vida para Jesus, como o nosso irmão Pedro fez, sabe o que o nosso irmão Pedro fez? Nos últimos suspiros da sua vida nessa terra. Irmãos, é um algo tremendo. Quem é que sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Os irmãos sabem muito bem. Mas o algo eu fui mais a fundo. O relato nos fala, isso não está na Bíblia, mas eu vasculhei e eu achei. O relato nos fala, irmãos, que soldados procuravam ali Pedro para prender. Mas Pedro ali queria fugir. Mas quando Pedro ia fugir, Jesus apareceu para ele em visão. E esse relato nos fala, irmãos, que quando Pedro ia fugir, mas Jesus apareceu para ele em visão, Jesus fazendo assim para Pedro, chamando ele, falando: vem Pedro, para eu ser crucificado de novo. E Pedro entendeu que ali era chegado o seu momento de partir com o Senhor. Ele, irmãos, conta de que quando Pedro chegou até diante ali daqueles homens que estavam ali para aceitar a sua vida, eles colocaram uma cruz diante de Pedro para crucificar ele como Jesus foi crucificado. Mas Pedro, olhando para a cruz, falou: não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi. Então aquele homem alcançou o verdadeiro perdão. Aquele homem alcançou a verdadeira misericórdia de Deus. Aquele homem alcançou, irmãos, o que muitos não alcançou. Aquele homem alcançou o que muitos presidentes não alcançou. Aquele homem alcançou o que muitos soldados, muitos homens de renome não alcançaram. Nosso irmão Pedro alcançou.
E a sua coroa está guardada, a qual Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, pois já a coroa da justiça está me preparada. Quem está com a sua coroa preparada lá no céu? Quem está combatendo o bom combate aí? Quem está combatendo o bom combate aí, irmãos? Então continua combatendo o bom combate. Não dê ouvidos ao que o mundo diz, irmãos. O mundo está enganando a muitos. O mundo está enganando a muitos. A Bíblia nos fala que nós não podemos servir a dois senhores: ou serve a Deus, ou serve a mundo. Ou serve a Deus, ou serve as riquezas. A palavra de Deus é muito séria. A palavra de Deus está sendo pregada. O Espírito de Deus bate o martelo todos os dias, chamando o povo, chamando as almas para caminhar com Jesus, mas para caminhar com sinceridade. Entre as multidões, irmãos, tinha muitas pessoas que seguiam Jesus por causa só do pão. Dentre as multidões, tinha muitas pessoas que seguiam Jesus por causa da curiosidade. Dentre a multidão, tinha muitas pessoas que só seguiam Jesus porque estava doente e queria ser curado. Mas dentre aquela grande multidão, muitos seguiam a Jesus para ter um lugar lá no céu, na glória com o Senhor. E eram poucos, irmãos. Das grandes multidões que seguiam a Cristo, eram poucos os números. Eu louvo a Deus porque aqui nesta noite de hoje, os irmãos estão seguindo a Jesus para ter um lugarzinho no céu. Quem está seguindo a Jesus para ter um lugarzinho no céu? Quem está seguindo Jesus para ter um lugarzinho no céu? Temos que seguir a Jesus para ter um lugar no céu. Jesus tem bênção para nós na terra, mas a melhor parte lá na glória. Melhor está por vir. Melhor está por vir. Graças a Deus que a palavra está sendo cumprida. Graças a Deus. É terremoto, é fome, é pestilência, é tudo. Graças a Deus por isso. Só falta o pai falar: meu filho, desce lá. Desce lá para buscar a minha igreja. Só falta o pai falar: meu filho, desce lá, meu filho. Só falta o pai falar assim: o relógio se aproxima, os badalares estão quase no canteiro final. Então vamos nos aprontar, porque o Mestre Jesus Cristo está vindo aí para buscar o seu povo. O Mestre Jesus Cristo está vindo aí. Jesus já voltou para muitos. Já voltou para muitos. E Ele ainda continuará voltando por toda a sua igreja estiver aqui no tempo. Então, irmãos, como em Apocalipse nos fala: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que você tem, para que ninguém venha roubar a sua coroa. Então, em nome de Jesus, vamos ficar firmes com Jesus. Amém? Quem vai ficar firme com Jesus?